Você está ouvindo o podcast O Papo É. Oferecimento Unipar faz a química acontecer. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast O Papo É, com Guilherme Fiuza e Rodrigo Constantino, nossos colunistas, cujas redes sociais foram caladas por ordem judicial, mas que aqui têm voz. Aqui eles têm garantida a liberdade plena para expressar as suas ideias. Pois então, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza, juntamente com o comentarista da Jovem Pan, Paulo Figueiredo, são os mais recentes alvos da sanha autoritária do ditador e dublê de ministro do STF, Alexandre de Moraes. Digo, a gente presume que tenha sido Alexandre de Moraes quem mandou censurar os três, mas não dá para cravar. Este, aliás, é só mais um detalhe absurdo dessa história toda. Como o processo corre em sigilo, não dá para saber quem mandou censurar, com base em que leis, nem porquê. No caso do Rodrigo Constantino e também do Paulo Figueiredo, a situação é ainda pior, porque os dois tiveram também as suas contas bancárias bloqueadas e os passaportes cancelados. São medidas de força, são sanções violentas e intimidatórias de um ditador que perdeu todos os escrúpulos, se é que tinha algum. O microfone está aberto para eles, Guilherme Fiuza e Rodrigo Constantino. Oi, pessoal. Olá, Paulo. Olá, Fiuza e todos os ouvintes. Salve, Paulo. Salve, Consta. Estamos aí. Fiuza, vou começar com você. Bom, depois de ver tanta gente sendo censurada nos últimos meses, a gente trouxe esse assunto aqui, né, várias vezes no podcast, inclusive aí parlamentares que, apesar da imunidade, acabaram censurados. Você, de certo modo, já esperava por alguma medida dessa? E mais, eu queria saber, você sabe por que foi censurado? E eu também queria que você dissesse, se você puder, o que os seus advogados estão fazendo para reverter essa situação. Paulo, em primeiro lugar, eu vou dizer que eu não esperava, porque eu nunca espero a violência, né? Eu tenho uma conduta leal. Não estou me gabando de ter uma conduta leal. Eu acho que isso é o mínimo, mas eu tenho. Todo o meu trabalho, todas as minhas parcerias, eu acerto, eu erro, eu faço, às vezes, um trabalho melhor, às vezes não tão bom, mas eu tenho lealdade. Eu não invento, não faço cálculo, não crio artifícios para chamar atenção para mim, não faço provocações. Eu sou respeitoso e sou leal. Então, eu nunca espero o abuso, eu nunca espero a afronta. E vou continuar não esperando. Então, eu não esperava, quando eu recebi a notícia da censura ao Constantino, eu fiz um post no Twitter, classificando como um escândalo esse tipo de ato para silenciar alguém sumariamente, sem nenhuma explicação do que é falado. Isso aí é uma violência, e eu descrevi assim no Twitter, né? Isso não é um ato de rigor judicial, né? Isso não é uma interpretação discutível da lei, isso é a pura violência. Mas eu não escrevi ali para cantar de galo, ou para dizer que eu tenho coragem, ou para dizer que eu não vou me calar, nada disso. Eu escrevi e aí eu passo ao ponto que eu acho que é o ponto central para mim sempre. Acho que a sociedade, né, de uma maneira geral, está transigindo com esse estado de coisas, está compactuando com esse estado de coisas. Tudo bem que, né, é aquela coisa, né, é meio uma onda de anestesia, é meio uma coisa assim, muitos estão tão perplexos, né, com os abusos e a caricatura do abuso, né?
A sua abertura, aliás, o seu texto de abertura, Paulo, para mim, resume. Eu só estou dando aqui mais completando com o meu depoimento, mas o seu texto, para variar, muito bom, de abertura e muito bem narrado, aliás, ele resume tudo, né? É isso, e não é mais sofisticado ou mais complexo do que isso. E eu acho que aí está um ponto curioso, porque é uma caricatura, portanto, de brutalidade, né? De avanço sobre os direitos, com pretextos esfarrapados, né? Desculpas esfarrapadas para perseguir. Né? Não é uma tirania assumida, né? Tem sempre um verniz aí de estar fazendo bem. É claro que tem os de má fé que estão instigando a ação autoritária e tirânica, né, por motivos que são óbvios, né, assim, virou uma oportunidade, né, quem está nessa vai ter aí alguns favores, vai ter oportunidades, vai ter proteções, né, então estão gostando de brincar disso. Mas tem muita gente que está olhando de queixo caído e está sem conseguir reagir. E aí eu acho que está muito o problema, né? Porque aqui os pilantras, você espera que eles sejam pilantras, né? Os ratos são ratos, os covardes são covardes e tal. Mas tem uma quantidade muito grande de gente que é de boa fé e que está achando que criticar, reagir, colocar um crivo nisso é coisa dos arrojados, né? Nós, né, no caso, recebendo essa classificação, não, a coragem, não sei o quê. Eu vou te falar, assim, não posso falar pelo Constantino, mas eu não vejo nos nossos atos nada de impressionantemente corajoso, não. A gente está fazendo o óbvio, o mínimo, né, que a gente não consegue não fazer, que é apontar esse desmoronamento, né, de valores, de regras, etc., na cara de todo mundo. E aí, o que eu considero é o seguinte, aí uma vez chegando, né, essa notícia desses bloqueios, todo mundo sabe o quanto custa hoje em dia, inclusive, principalmente para alguém que trabalha com comunicação, ter redes ali com, né, a soma de seguidores, né, de base, é muito grande. Então, todo mundo sabe que a gente trabalha com isso, né? Então, todo mundo sabe o golpe que é. E eu digo o seguinte, eu considero a minha missão cumprida. Né? Eu vou falar o que for possível falar, onde for possível falar, mas eu não tenho nenhum brado retumbante para dar. Entendeu? Assim, dizer assim, não, agora me aguardem, não sei o quê. Eu não vou falar isso, porque isso eu já falei antes. Não me aguardem, mas o alerta eu já cansei de fazer. O público desse programa nosso na Gazeta é testemunha disso e de todos os outros lugares que eu trabalho também. Ah, mas o que é esse cara falando sempre de uma maneira ali incisiva? É o estilo dele? Não, não é o estilo dele. Ele está dizendo, olha aqui, vamos fazer algo contra isso, né? E é muito simples. É uma tomada de consciência e você olha em volta, todos juntos, instituições, pessoas, cidadãos, etc., e você não deixa avançar. E volto a dizer, Paulo e Constantino, não é difícil, porque se o que nós temos feito nos últimos tempos, né, que é uma afirmação clara dos problemas, se isso fosse feito por uma boa quantidade de jornalistas e também de parlamentares, e também de promotores, de juízes, de advogados, e também de empresários, esses aí que foram barbarizados. Eu lembro uma vez que a gente estava falando especificamente sobre os empresários, né, que viraram ali reféns do Alexandre de Moraes por conta de uma conversa de WhatsApp que ele transformou ali numa perseguição. E eu lembro que eu falava com a máxima ênfase que eu consegui encontrar.
não podem se calar, não podem fazer um cálculo de que não é melhor ficar quieto, porque este é o mal generalizado. E onde é que cresce o ato abusivo, caricato e grosseiro até? Cresce nisso, cresce numa cadeia de não reações. Então, eu sempre fiz esse apelo. Não é difícil. Reajam, critiquem, né? Se oponham, que basta aí um número, não precisa ser todo mundo, não, um número maior e tal, que fica difícil. Você constrange o abuso, o abusador, né? Mas isso não aconteceu. E volto a dizer, isso, não estou aqui me colocando num lugar especial, não. Estou pezinho no chão aqui, dizendo, cansei de falar. Não era uma coisa visionária, não tinha nenhuma sabedoria especial associada, era o óbvio. Falei, não podemos nos deixar chegar a um determinado ponto, porque nesse ponto não tem diálogo, não tem mais conversa, e nós chegamos a esse ponto. Então, assim, surpresa nenhuma. É claro que você perguntou se eu esperava, eu digo, não, porque eu nunca espero. E eu vou continuar nesse momento, quando eu estou falando, eu estou me dirigindo sempre àqueles que acreditam no diálogo, na legalidade, etc. Não estou falando com os pilantras, com esses não vale a pena falar. Mas tudo depende de uma reação efetiva da maioria. E essa reação não acontece. Ela tem acontecido nas ruas, em manifestações, mas de parte da sociedade constituída, da institucionalidade, né, dessa outra parte de influência que é muito importante, não está acontecendo. E é por isso que o negócio vai adiante. E aí a gente chegou, para concluir, a gente chegou realmente num ponto que é o ponto típico da ditadura. Você fica falando de ditadura, mas fica aquela conversinha mole, né? Aí vem essa imprensa falida que está surfando nesses abusos, fingindo, não, olha, eles são os antidemocráticos, ó, eles não aceitam a eleição do Lula, umas coisas assim, que é uma mistificação também grosseira, que todo mundo é capaz de entender. Então, ninguém deveria também se impressionar com isso, ficar explicando, né? Não, o Lula, olha o que ele fez. Isso não precisa explicar, todo mundo sabe. O que precisaria seria reagir, dizer não pode. E aí, nesse momento, eu tenho falado isso, fazem muita falta as reservas morais, né, que são aquelas lideranças cultas da sociedade, que têm um espírito reto, né, de observância das regras e tal. Realmente elas desapareceram, né? Você não tem muito a quem recorrer, não tem nenhuma grande voz que repercuta muito e influencie, né? Influencie um parlamento, influencie uma corte, influencie, enfim, até o próprio noticiário. E a gente chegou nesse ponto. E nesse ponto é escuridão. É escuridão. E assim, quando vem uma notícia dessa, é claro que você olha e fala. Né? Quer dizer, eu não sei, cada um reage como quer, mas eu olhei e falei assim, tá bom, missão cumprida, eu não tenho o que fazer, eu não tive nem pressa. Falou de advogado, não sei o que, eu não tive nem pressa de falar com o advogado. Porque eu sei qual é o jogo, eu sei que para descobrir o número do processo vai ser dificílimo, mas está lá retido, não está? O meu YouTube com mais de 500 mil, as lives que eu fazia e que eu consegui apoio, colaboração, ou seja, receita para minha sobrevivência, lives com boas audiências, Twitter, né, onde eu trabalho também, onde eu coloco as coisas que eu faço. Eu tenho um livro, felizmente, best-seller nesse momento, e o Twitter é uma das ferramentas de divulgação. Felizmente, a carreira do livro já se firmou, ele foi um dos livros mais vendidos do ano, de 2022, mas você chega lá e olha, 1.900.000, quase 2 milhões no Twitter, tudo travado. Então, é uma violência que não me surpreende,
Mas eu não vou chegar agora e dizer, né, sapatear, espernear e dizer seus isso, seus aquilo, não sei o quê, porque eu vou parecer um bravateiro. Porque a realidade é que eu não posso fazer nada contra isso. Especificamente, contra a medida, eu não posso fazer nada. Eu posso fazer o que a gente está fazendo aqui. Eu trabalho na Gazeta com vocês, nós prestamos esse serviço e aí sim eu procuro dar a contribuição contextualizando. Mas não tem como. Aí é que eu digo, para concluir realmente agora. Né? A ênfase, a abordagem incisiva, para mim, a que eu tinha para fazer, eu já tinha feito. Já estava feita. Eu cansei de fazer. Não se pode chegar nesse lugar, porque nesse lugar ninguém pode nada na base do direito. Isso aí é o poder bruto. O que você pode contra o poder bruto? Nada. Você pode entrar em guerra. Né? Mas nem guerra tem para se guerrear. Quem é que vai guerrear? Né? Então, a sociedade, eu acho, não quero ser pretensioso numa crítica generalizante, mas eu acho que eu tenho direito de dizer que o somatório das instituições, do senso comum, etc., permitiu a chegada disso, e eu estou com a minha consciência limpa como, né, assim, as brancas nuvens do céu de Brasília, que o William Bonner destacou, né, que embelezaram a posse do impoluto Lula da Silva. Minha consciência está branquinha, minha alma está branquinha como aquelas nuvens ali, porque se tem uma coisa que eu posso dizer sem nenhum cabotinismo, e acho que todos nós aqui podemos, é que eu não me omiti, nunca. Eu fiz todos os alertas. Agora, o leite está derramado. Aí eu vou dizer, não sei o quê, tarará, agora eu vou fazer acontecer. Não, agora não tem nenhum brado retumbante para dar. Infelizmente, é isso. É uma manobra irrecorrível, pelo menos no curto prazo, e que ela, né, também sem nenhuma pretensão, mas que sirva, porque, né, se o que eu tenho falado, né, nessas... E é claro que tudo isso que eu estou falando espelha um pouco Constantino, né, não estou falando por ele, mas é muito análogo, né? Tudo que nós temos falado, o serviço que nós temos prestado por esses canais que são brutalmente embargados, e eu espero que isso seja pelo menos mais um elemento, né, para a coletividade olhar e dizer assim, opa, foi longe demais, opa, eu não reagi aqui naquele momento e tal, mas eu preciso reagir, porque daqui a pouco não tem mais ninguém para fazer a mínima crítica pertinente, e aí sim se instaura definitivamente uma ditadura que vai dispor como bem entender do direito de quem ela bem entender. Fiuza, só uma perguntinha adicional. Atualmente, você tem voz onde? Além aqui da Gazeta, só na Oeste também? Eu sou colunista da Revista Oeste, escrevo uma vez por semana, um texto lá. Eu participo de um programa diário no canal da Revista Oeste, chamado Oeste Sem Filtro, e eu escrevo uma coluna semanal na Gazeta, faço o podcast da Gazeta. Esse que nós estamos fazendo. E evidentemente que eu, enfim, né, faço os meus projetos, estou com um projeto teatral em andamento, tenho meu livro Passaporte 2030, que ainda estou fazendo eventos, né, de autógrafos e os meus outros projetos, mas nessa linha mais do cotidiano, são esses assuntos. Eu vinha desenvolvendo no meu canal do YouTube uma live semanal, né, que eu sei, acho que de um mês e meio para cá eu regularizei toda semana, e ali vinha sendo talvez um dos espaços que eu abordava assim do jeito mais como eu quero, né? Porque era um programa que eu estava conduzindo, e isso aí foi encerrado.
Bom, Constantino, eu queria saber de você a mesma coisa, a mesma pergunta que eu fiz para o Fiuza, se você já esperava, né? Porque até quando o Fiuza estava falando, eu fiquei pensando aqui, né? Que a gente já, e eu acompanho vocês, claro, já abordaram outros assuntos espinhosos, né? A gente passou juntos aqui pela Covid, a polêmica toda envolvendo vacinas, depois as eleições, apesar ali do estado de exceção com prazo para acabar, teoricamente, da Carmen Lúcia, a gente passou razoavelmente incólume, né? Pelo menos aqui na Gazeta. E agora eu não sei qual é a base aí dessa censura a que vocês estão submetidos. Então, eu queria saber de você, Constantino, se você já esperava também essa medida aí violenta, como disse o Fiuza. E no seu caso, Constantino, eu queria que você explicasse um pouco para o nosso ouvinte como essas medidas adicionais, né, que te atingem, como contas bloqueadas e passaporte cancelado, afetam a sua vida. Perfeito, Paulo. Vamos lá. Eu esperava, eu sou um cara que, talvez, se tiver que me descrever, né, como característica assim entre otimistas, pessimistas e tudo, eu me considero um cara realmente realista. Por exemplo, nesse clima que se produziu no país de todo mundo esperar uma bala de prata, uma solução milagrosa do presidente ou das Forças Armadas, eu sempre mantive os dois pés atrás e falava, olha, acho pouco provável vir alguma solução mágica daí, né? Então eu sou um cara realista. E por eu estar acompanhando o que está acontecendo no Brasil de perto, faz tempo, conhecer os personagens envolvidos e observar passo a passo, é questão de tempo. Assim como quem hoje não espera ser alvo desse arbítrio está se iludindo. E em pouco tempo será. Né? Então eu esperava, o que não quer dizer que quando você acorda com uma mensagem da Polícia Federal ou algo assim, não seja sempre ali um baque, né? Você fala, caramba, os caras fizeram mesmo, né? Chegaram nesse nível mesmo, né? Eu vou descrever um pouco aí como é que afeta a vida, mas antes vamos falar mais em termos abstratos e gerais. O crime pior no Brasil hoje é você ser, abre aspas, bolsonarista. Ou seja, você ter essas características de que acha que o processo eleitoral foi opaco, suspeito, questionar o resultado, não engolir o que fizeram para voltar com o ladrão à cena do crime, como diria Alckmin, né? Ou perseguir Bolsonaro e seus apoiadores, criticar o arbítrio, o abuso de poder do STF, quer dizer, isso tudo que hoje virou bolsonarismo no Brasil, para botar um rótulo ridículo, né? Virou o pior crime. Se você for corrupto, isso não é um crime grave no Brasil de hoje, você pode até chegar à presidência, ou a vários ministérios importantes. Se você for traficante, você pode ter habeas corpus do STF, né, e saidinhas e tudo mais. Agora, se você for um desses bolsonaristas, entre aspas, você vai ser tratado como um terrorista perigosíssimo, né, um golpista, e aí você vai ser tratado com o rigor, não é da lei, mas é do arbítrio. Né? O segundo ponto importante é que não dá para explicar isso num país sério. Foi minha coluna, inclusive, dessa quinta-feira, Missão Impossível, explicar o meu caso aos americanos, né? Porque nos Estados Unidos, por exemplo, temos a primeira emenda, não existe a concepção de um crime de opinião, né? Ainda mais de um jornalista ou de um deputado. Né? Existe o processo legal, né? O devido processo legal, o Ministério Público, né? O análogo, tem que provocar, igualzinho no Brasil, na lei, né? No papel. Então, eles não vão compreender como que um ministro, em sigilo, por decisão monocrática, num inquérito ilegal, inconstitucional, ou com vício de origem, para usar o eufemismo, sem provocação alguma do Ministério Público, sem nenhum devido processo legal, sem o advogado ter acesso aos autos na íntegra, sem condenação, como é que o cara faz uma grosseria dessa? Suspende conta em rede social, ou seja, impede um jornalista ou um parlamentar de falar ou de emitir uma opinião na praça pública da era moderna. Né? Vamos lembrar aqui que o Lula preso continuou com o Twitter ativo. Isso é importante lembrar, né? Para a gente ver do que a gente está falando. Traficantes, bandidos, mantêm seus passaportes
em dia, né? Pode até ser confiscado e tudo, mas esse grau de grosseria que a gente está vendo contra jornalistas, cujo crime foi, e aí eu não posso entrar em detalhes, Paulo, meu advogado não tem acesso à íntegra, eu tenho acesso a um resumo, mas o que eu posso falar por alto, até porque o meu advogado sugeriu que eu não comentasse, porque o inquérito está em sigilo, né? Mas assim, eu posso adiantar que a gente está vendo em outros casos que eu já tive acesso, né? Como jornalista. E eu acho que eu tenho direito de fonte, sigilo de fonte, eu não sei se isso ainda existe no Brasil, mas assim, tweets inocentes, como, por exemplo, você defender as Forças Armadas como instituição, ou criticar o STF, dizer que essa postura dessa composição atual do STF é a maior ameaça à democracia e às liberdades no Brasil hoje, e não a presidência da República na mão do Bolsonaro. Coisas assim são consideradas hoje, de alguma forma, fomentar uma insurreição, um golpe, coisa e tal. Quero lembrar que existe partido oficial comunista no Brasil. Gente que defendeu o fechamento do STF, né, como o Valdir Damu, petista, e tantos outros. Né? Nenhum deles sofreu nada parecido. Não tem nenhuma conta de esquerdista suspensa no Twitter, ou no Instagram, ou no YouTube. A minha está suspensa em todas essas redes. Então, assim, é óbvio que é uma perseguição e uma tentativa de asfixia e intimidação. Asfixia financeira mesmo. Eu ganho valores que não são nada desprezíveis no meu todo, na minha composição de receita, de minha monetização, por exemplo, nos canais de redes sociais. Estou sem essa fonte de renda. Aí eu falei, vou levando cada cacetada que eu vou levando, eu sou um cara resiliente, vou me reinventar, vou dar um jeito. Aí crio o meu Patreon, aí crio outros instrumentos e tudo, e aí o Alexandre de Moraes está indo atrás do meu Patreon. Tem um pedido para que o meu Patreon pare de me pagar nos Estados Unidos, né, que é a minha comunidade. Já criei uma nova no Locals, que é uma mais protegida ainda, que foi criada pelo David Rubin, que cansou da postura do Patreon, porque o Patreon cedia muita pressão woke, né, de banir das suas contas conservadores. E olha que o David Rubin fez isso quando ele ganhava mais de $30 mil por mês no Patreon. E ele abriu mão disso, muito corajoso, e criou o Locals. Então eu fui para o Locals. Congelaram, né, minhas contas bancárias no Brasil, segundo a Gazeta do Povo e a Revista Oeste, que são veículos sérios, fazem bom jornalismo, então eu confio neles. Não quero muito comentar, mas vamos lá. Eu ganho remuneração por serviços prestados para a Gazeta do Povo, para a Jovem Pan, né, para a Revista Oeste, entre outros parceiros que eu tenho. Tenho, graças a Deus, muitos empregadores, muitos contratantes, porque eu sou um cara que produzo bastante conteúdo e trabalho muito sério. Quem trabalha comigo sabe, eu estou há mais de 5 anos na Gazeta. Eu sou um cara que me dedico e visto a camisa. Então, e gero audiência, gero engajamento. E eu estou colocando isso dessa forma, não é arrogância nem nada, não pedante. É porque eu quero chegar no ponto principal, Paulo, e eu vou me alongar um pouquinho hoje, peço desculpas, que o título é Como as Ditaduras Começam. Tem muitos livros escritos aí, como as democracias morrem, é tudo blá blá blá. É tudo para atacar a gente como Bolsonaro ou Trump. Não morreu, né? A democracia por meio do Trump, né? Mas está morrendo por meio do Partido Democrata. Então, como as ditaduras começam? Eu vou chegar lá, para mim, no ponto principal, que o Fiuza já falou bastante nas entrelinhas. Então, o esforço é de impedir que eu continue fazendo o que eu faço e viver disso. Esse é o esforço. Está muito claro, né? Não posso ganhar no Brasil porque congelam minhas contas. Meu Patreon pedem para cancelar. Meu canal é desmonetizado. Como é que eu vivo? Não vivo. Vou ter que ser corretor de imóveis nos Estados Unidos ou qualquer outra coisa. Então, é isso que eles querem, está muito claro, né? Não vão conseguir, porque eu vou me reinventar, eu tenho um bom network, eu tenho muita gente que admira meu trabalho, e eu vou dar um jeito de eu e minha comunidade estarmos juntos, de alguma forma, e ser remunerado por isso. Vou dar meu jeito. Só que aí vem um ponto que eu queria chamar a atenção, né? Por que muita gente está em silêncio? Porque quando é o Alan dos Santos, o pessoal fala, putz, mas também ele era muito radical.
ficava chamando o Alexandre de Moraes de um apelido muito pejorativo, era um cara muito radical. Aí o Daniel Silveira, putz, ele tem imunidade material, né, imunidade parlamentar, mas ele pegou pesado no vídeo. Falou em bater no Fachin, dar uns socos e tudo. Puxa, vamos aqui ignorar a imunidade, né, a Constituição, e a própria Câmara dos Deputados se acovardou, entregando Daniel na cova dos leões. Tá tudo certo. Em que pese a incoerência. Comunistas continuam soltos, pregando ditadura do proletariado, pregando o fechamento do STF, nada acontece com eles, né? E aí vem no ponto principal para mim, Paulo, que eu acho que é importante a gente pensar aqui. A gente está acompanhando in loco, no caso de vocês aí no Brasil, e eu um pouquinho mais de longe, né, como é que uma ditadura se instala. Porque ela já está se instalando no Brasil. E ela já está com muita força, né? Pegar um cara como eu, que não sou um radical, que não sou alguém que fomenta revolução, golpe e nada disso. Sou um cara que critico o fato do guardião da Constituição ser o primeiro a rasgá-la. Peço o restabelecimento do respeito à Constituição. É isso que eu venho fazendo há muito tempo. O grande problema que permite o avanço das ditaduras é o silêncio daqueles que, de alguma forma, estão se deixando guiar por inveja. Inveja. Ayn Rand tem uma passagem brilhante na Revolta de Atlas sobre isso. E eu chamei da fábrica da inveja. Quando numa fábrica, um agitador comunista, igualitário, pensa num Freixo da vida, faz um discurso comunista, revolucionário, de que não é justo ter diferença de salários. E o cara que aplaude e apoia isso, ele é o cara que está olhando não talvez para o CEO milionário, porque esse está muito distante dele, mas para o colega de função similar que conseguiu uma promoção. Esse cara, o narcisismo das pequenas diferenças, o invejoso, o mesquinho, esse cara, ele gosta quando o comunismo avança, porque o comunismo vai destruir o vizinho dele que está com a grama um pouco mais verde, ou que está com um carro um ano mais novo. Então, o que está me chamando a atenção, Paulo, são tucanos, jornalistas, gente que até ontem a gente tinha como amigos, como aliados de causa liberal, gente que está empregada aí em veículos de comunicação até sérios. Não preciso falar só daqueles que estão no consórcio, né? E eles, basta acompanhar as colunas deles, eles estão ou em silêncio ou aplaudindo o Alexandre de Moraes e o STF. Porque eles estão 100% do tempo demonizando Bolsonaro e bolsonaristas, reduzindo alguém como eu, que tem um best-seller de esquerda caviar, por exemplo, de 10 anos, entre mais de uma dezena de livros sobre liberalismo, conservadorismo, me reduzindo a um bolsonarista. Quer dizer, eu sou um puxa-saco do Bolsonaro, eu sou um insurgente, eu sou um agitador, um revolucionário. Então, o Alexandre de Moraes tem direito de ir contra mim e fazer uma grosseria dessa. Confiscar meu passaporte, congelar minhas contas. Eles estão em silêncio. Eles não saíram em minha defesa. Eles estão em silêncio. É graças a eles que as ditaduras como Venezuela, Cuba e Nicarágua se instalam. É graças a eles. Eles são os culpados. O empresário covarde, a elite intelectual, o tucano, o jornalista que está em silêncio ou aplaudindo. São esses que permitem o avanço de uma ditadura, como a cubana, como a venezuelana. E é fascinante, do ponto de vista intelectual, pedagógico, poder acompanhar tão de perto, e sendo um dos principais alvos disso, aquilo que eu lia em livros. Que eu tenho bagagem cultural para saber do que eu estou falando. Eu li muito sobre esse assunto. Eu estou vendo acontecer. É fascinante. Eu estou vendo muita gente que até ontem me tinha como aliado, ou como amigo, ou como alguém que defendia ideias parecidas, princípios parecidos. Eu estou vendo essas pessoas me empurrarem para a cadeia, pedindo, em alguns casos mais diretos, a minha prisão, pelo crime terrível de denunciar o arbítrio e a ditadura que está se instalando no Brasil. Ou, por, em alguns momentos, questionar qual era a saída e se havia alguma fora de quem tinha a força para impedir esse avanço, já que é um jogo de violência pura, é um jogo de
poder bruto, não mais de leis ou de Constituição. Então, não quero crer que essas pessoas chamem o Ives Gandra Martins de um agitador revolucionário que deva ir para a cadeia. Mas ele tem uma leitura da Constituição que vai ao encontro da minha. E eu nunca preguei nada direto, nunca preguei que tem que fazer isso ou aquilo e tocar o terror. Teve humorista que se diz liberal aí, né, que disse que eu mereço ir preso porque aquele cara que cometeu um ato terrorista, que graças a Deus não foi adiante, que plantou uma bomba, ele fez isso graças a pessoas como eu. Eu o desafiei para mostrar um único vídeo ou texto meu onde eu incite alguém a fazer ato terrorista. Que obviamente não existe nada parecido. Então é um negócio bizarro que nós estamos vendo. Mas isso tudo só é possível pela inveja dos medíocres. Eu tenho mais engajamento que eles. O Fiuza tem quase 2 milhões de seguidores no Twitter, eu tenho mais de 1,5 milhão, não é só isso. A gente escreve um comentário lá, tem 70 mil curtidas. Me desculpa, mas se juntar Vera Magalhães, Miriam Leitão, Reinaldo Azevedo, Guga Chakra, Guilherme Macalossi, muitos outros aí, não dá 1/3. Então é óbvio que incomoda. Assim como a Gazeta do Povo incomoda. Porque é um jornal sério, além de a verdade incomodar quem está querendo a zona de conforto, né? Porque está de olho ali numa carreirazinha, num empreguinho, num dinheirinho. Incomoda quem tem coragem para denunciar o arbítrio e falar a verdade. A Gazeta do Povo incomoda. A Revista Oeste, que surgiu há pouquíssimo tempo, incomoda. Porque a Isto É está chamando o Alexandre de Moraes de fiador da democracia. Então quem é prostituta moral, intelectual, se incomoda com o cara que é firme nos princípios. A luz sempre incomodou os monstros das trevas, né? As figuras do submundo. Eles olham para a luz e ofusca, incomoda. Então, a Jovem Pan nasceu como televisão há 1 ano e passou a Globo News em audiência. Então isso tudo incomoda. Incomoda. Então, se essa turma toda puder ficar em silêncio ou se unir para destruir Fiuza, eu, Jovem Pan Oeste, Gazeta, e voltar a um convescote, um clubinho progressista, entre aspas, entre tucanopetistas, onde o Guilherme, onde o Reinaldo Azevedo finge ser mega oposição ao PT, eles todos vão gostar disso, porque tem dinheiro na mesa, poder, influência, tudo, né? Então, o meu ponto, Paulo, é que essa gente está toda unida para o Brasil virar de vez uma ditadura. Eles podem não estar articulando dessa forma, mas a mediocridade, a covardia, a pusilanimidade deles, a inveja, tudo isso está agindo em prol deles serem hoje instrumentos da ditadura. Então, meu ponto é que não só eu esperava que isso fosse acontecer comigo, como eu espero que vá avançar e muito mais, até chegar neles. E aí, quando chegar num desses, eles vão, talvez, olhar e falar, puta, eu mandei muito mal, eu fui um otário, o Constantino estava certo, ele não era um radical agitador revolucionário, ele só estava alertando para isso, e hoje eu sou a vítima, o alvo. Só que nesse dia vai ser tarde demais. Talvez já seja. Talvez já seja. Talvez já seja. Porque se fez o que fez com alguém como eu, que tenho, né, entrada em veículos importantes. O Alan dos Santos era o isoladão lá do Terça Livre, né? Eu sou colunista da Gazeta do Povo, jornal centenário com 100 mil assinantes. Eu sou comentarista da Jovem Pan, uma rádio de 85 anos, uma TV com enorme audiência. Os caras não estão nem aí. Então, vai parar em mim? Claro que não, né? Vai parar, talvez, no dia que fecharem um desses veículos, isola, né? Mas é o que eles estão querendo. Então, Paulo, eu espero sim que vá chegar em todos esses. E vai ser tarde demais. E não adianta, né? Aquela coisa, eu avisei, né? O que adianta virar hoje para os venezuelanos e falar, puta, né? Olha só onde vocês deixaram a coisa chegar, né? Não adianta. Então eu olho isso com um misto de perplexidade, tristeza,
alívio por eu estar aqui e ter tomado essa decisão. Muita gente, né, me acusava de falso patriota, né? Agora talvez eles entendam, né? Porque aí, respondendo a sua pergunta, eu tenho proteções. Eu não só tenho mais de uma cidadania, eu não sou apenas brasileiro, como eu tenho proteções legais e de países sérios. Ao contrário do Brasil, que não é um país sério e não é um país regido por leis. Então, o Alexandre de Moraes, ele quer muita coisa, ele tenta muita coisa, mas ele não vai conseguir tudo que ele quer. Ele não vai conseguir. Então, porque eu estou aqui. Né? Então, assim, agora as pessoas entendem que em países dominados pela barbárie, pela violência pura, por ditaduras, sem lei, sem império da lei, as pessoas que se manifestam contra esses poderosos, elas são, sim, corajosas e correm riscos. Correm riscos. Ninguém pode negar que gente como eu, que está no Brasil, corre risco de até ir presa. Né? É óbvio que corre. A gente sabe disso. Então, é mais um motivo que, historicamente falando, também está nos livros. Né? A resistência aos regimes fascistoides, comunistas, ela veio de fora. Ela foi fundamental a participação das pessoas que estavam exiladas. Exiladas, por motivos óbvios. Eu aqui posso articular com grupos poderosos, com o Partido Republicano, com a mídia, com a Fox News, com empresários que são brasileiros ou que gostam do Brasil e estão vendo o que está acontecendo e podem tentar, de alguma forma, fazer o que for possível para ajudar, de fora. Que eu não estou ao alcance de todos os tentáculos pegajosos do imperador. Então, nós estamos nesse ponto. Nós chegamos nesse ponto. Como as ditaduras começam. A gente está vendo. Com o avanço passo a passo, muita gente falando, não, o cara era radical demais. E com os invejosos caladinhos, porque no fundo, eles adorariam que eu fosse destruído. Adorariam. Pergunta para o Danilo Gentili. Pergunta para o MBL. Pergunta para o Macalós. Se eles não gostariam de uma manchete, Constantino está preso. Ou mudou de área, abandonou a profissão. Constantino agora vira corretor de imóveis nos Estados Unidos. Eles iam ter orgasmos múltiplos. Porque eles são movidos pela inveja. Eu nunca me pautei por eles. Tanto que quando foram para cima do Danilo Gentili, eu saí em defesa, não dele, mas de um princípio. Então eu nunca me pautei por eles. E essa é a nossa grande diferença. Eu olho para frente, eu olho para mim, olho para os princípios que eu defendo, para os valores que eu defendo e para a minha causa. Quem é aliado da causa, tá tudo certo. Escrevi até orelha de livro para o Kim Kataguiri do MBL. Hoje eu olho ele como um oportunista cínico, criticando o Lula, falando das ameaças às liberdades que vêm dos primeiros dias do governo PT, fingindo que não tem nada com isso, fingindo que não fez o L indiretamente, que não pediu o impeachment do Bolsonaro junto com os petistas. Então é um oportunista, um carreirista, um demagogo da pior espécie, esse Kim Kataguiri e companhia. Eu escrevi a orelha de livro dele. Fui colunista da Isto É, fui colunista do Globo. Meu passado é isso, eu fui tentando. Eu mantive firme os meus propósitos e os meus princípios. Eu nunca me corrompi. E eu vou tentar sempre dar um jeito de achar um caminho para minha voz ser ouvida, para quem quiser ouvir. E ponto. Então, Paulo, fazer isso no Brasil hoje virou um ato de resistência heróica. Infelizmente, isso diz mais sobre o Brasil do que sobre mim. Eu estou na mesma que eu estive há 15 anos. O que mudou foi o Brasil. Hoje eu sou tratado como um criminoso muito perigoso que precisa ter o passaporte cancelado. Dureza. Fiuza, eu queria que a gente falasse um pouco sobre reação, né? Você falou aí da importância da sociedade reagir, e você é uma pessoa assim que você não vive numa bolha. Eu vou usar assim esse reducionismo aí que até o Constantino mencionou e que é
Você não vive numa bolha bolsonarista, nada disso. Você, aliás, é sempre crítico, né, desses reducionismos. Você não vive numa bolha de direita e tal. Você tem trânsito, você mesmo mencionou aí o projeto teatral, então você tem um trânsito bom no meio artístico, que a gente sabe que o meio artístico geralmente tende aí à esquerda, ao petismo, ao progressismo, ao psolismo, enfim. Eu queria que você me dissesse, Fiuza, se você tem recebido apoio de jornalistas também, né? Eu comecei a te ler lá no Mínimo. Você tem recebido apoio dessa gente aí que vivia pelo menos falando em liberdade de expressão, mas aí agora, quando a gente vê essa liberdade de expressão ameaçada, você tem sentido algum tipo de apoio dessas pessoas? Não, acho que se você está se referindo à classe jornalística, né, como um todo, claro que não. Por isso aí que o Constantino acaba de escrever, né, quer dizer, desistiram. Eu acho assim, o jornalismo ele sempre tem um probleminha, que é a sua... O jornalismo ele tem um DNA complexo, porque ele envolve entretenimento, envolve espetáculo, envolve novidade, fofoca, envolve notícia, informação, envolve pensamento. Assim, o jornalismo é um adorável monstrengo, né? Assim, que sempre esteve, e eu sempre falei isso, e uma parte da classe não gosta, mas ele sempre esteve muito associado ao entretenimento, inclusive na informação. Tem muita gente que quer aí quase que brincar de se sentir informado, então fica ali também colhendo detalhes sobre, né, agora quero entender da política ucraniana, não que não seja legítimo, mas eu acho que tem uma parte disso que é para o uso ali social, e tudo bem também, é legítimo, mas eu acho que desse componente tem sempre no jornalismo uma possibilidade, né, um vírusinho ali de leviandade, que pode se espalhar ou não. E eu comento isso assim há muito tempo, porque é complicado você se colocar como um missionário da verdade e, ao mesmo tempo, ter como objetivo do negócio, porque é um negócio, chamar a atenção. Então, como é que você faz para não ser alarmista, não ser sensacionalista, não usar aquela autoridade de quem está trazendo a realidade para sequestrar a atenção, né, do público? Enfim, todo mundo sabe do que eu estou falando, isso é absolutamente óbvio, e mesmo assim eu acho que nós temos aí pelo menos um século de história muito interessante da imprensa. Veículos importantes e tal, prestando serviços e entretendo. Mas eu acho que esse dado, nos últimos anos, vou botar aí últimos 5 anos, né, como o período crítico dessa degeneração, e os últimos 10, né, como o período maior dessa degeneração. Ou seja, desde a virada do século, quando se discutia, né, a extensão da internet, eu achei que o lado inconfessável do jornalismo começou a sair do armário. Como é que a gente vai sobreviver? Eu sempre achei o seguinte, e nas situações que eu pude afirmar isso, eu sempre falei, os veículos vão sobreviver com a sua credibilidade. Você não vai ser mais aquele que sempre vai dar a notícia em primeira mão, mas jornalismo não é só isso. Você vai dar a notícia confiável, você vai fazer a abordagem correta da notícia, você vai aprofundá-la, vai colocar em perspectiva,
né, com bons textos, etc. Toda essa salada, né, de características que faz o jornalismo. E ele não foi, decididamente, ele não foi nessa direção. Ele foi para outra direção completamente diferente, que foi virar boutique. Boutique de falsas virtudes, não é nem de novidade. E se fosse boutique de novidade, tá bom, tipo uma revista de fofocas, né? Mas não foi para aí. Ele virou uma boutique de causas, de uma suposta ética, de supostas virtudes. E aí isso escancarou, eu acho, a propensão que havia em toda a classe para esse lado fútil. Não, o jornalismo, né, no fundo, para essas pessoas estar em evidência, ter influência, ter algum poder, poderzinho, e saciar a sua vaidade e seus interesses imediatos, pecuniários, né? Essa foi a degeneração. Então, há muito tempo que o jornalismo é isso, virou isso, né? Virou esse subproduto, né? Onde você usou toda né, uma técnica, uma tradição, uma escola, né, de trazer, supostamente, né, de trazer o mundo à casa das pessoas, não sei o quê. E deixou de ser só a casa, porque virou o telefone, em qualquer lugar que você esteja e tal. Então você sabe, né, como trazer o mundo, como chamar a atenção para os assuntos, não sei o quê, mas você usa isso para o mal. Você usa isso para aliciamento, para criação de falsas expectativas, para lobby, né? Como a gente viu na pandemia, lobby disso, lobby daquilo, venda disso, venda daquilo, e também, além de tudo, venda de controle das pessoas, de controle do comportamento. Ora, num nível de degeneração desse, é claro que a classe jornalística, considerando que a maior parte dos veículos aderiu a essa degeneração, e assim não foi distraído, não foi convicto, né? Viraram panfletos e tal, horrorosos, que antigamente era a exceção, era a imprensa marrom, né? Não sei o quê. Perderam completamente o juízo. Caíram de boca aí nessas, né, nessas ofertas de mercado e desistiram de ser jornalismo mesmo, né? E, como foi a maioria, se a maioria da classe reagisse a isso, os veículos seriam salvos. Porque você ia ter gente nas chefias e tal, que ia dizer, não, opa, peraí, não, isso aqui não. Como é que é? Na pandemia o médico não pode falar, porque você está dizendo que ele é charlatão. Como assim? Ele está falando de uma experiência, de um ensaio clínico, ele tem direito de falar. Só que, infelizmente, não foi assim que aconteceu. Não foi assim. Então, eu posso dizer também que a maioria da classe embarcou nesse tráfico de prestígio, né? O prestígio da imprensa secular usado para essa porcariada, para esse balcão de secos e molhados aí de falsa ética. E aí é claro, né, Paulo, que num contexto desse, numa conjuntura como essa, os valores que movem, né, esses que você chama de jornalistas, então, são os mais baixos possíveis. Então, é lógico que, né, em relação a mim, por exemplo, já tem bastante tempo que um negócio vamos estigmatizar esse cara, né, vamos tentar colocá-lo como uma caricatura. E já vi isso acontecer em vários momentos, e acho que nesse momento não é diferente. Então, agora, como estava dizendo o Constantino, né, assim, mesmo daqueles que não fazem esse serviço sujo, não é muito comum vir aquele grito de indignação, né? Não pode, como assim? Não podem calar essa pessoa, não porque ela seja, né, uma pessoa tão especial, mas é porque né, um profissional conhecido, reconhecido, que tem lá os seus, né, que exerce a sua atividade de uma forma conhecida,
com um alcance significativo, você não pode chegar ali e dizer não fala mais nada. E aí eu acho que falta, mas eu vou te dizer, numa boa, eu não estou esperando nada. Há muito tempo que eu não espero nada. Né? Depois que a coletividade aceitou as fraudes da pandemia, aceitou todas as imposturas, aí até de Organização Mundial da Saúde, e classe médica, comunidade científica, para não falar nos próprios jornalistas, advogados, não sei o quê, eu nunca fui catastrofista. Eu sempre fui da construção, mas você olha e fala, não, tudo bem, então, game over. Você vai esperar o quê? Então, para mim, virou, né, assim, o exercício da profissão e até a vida em sociedade, virou aquela coisa assim, que eu vou fazer o que eu acho que eu tenho que fazer, com a honestidade que me caracteriza, e isso não é nenhuma autoexaltação, é o mínimo, né? Você tem um compromisso com a honestidade. E é claro que o cara que está tentando dizer assim, não, esse cara é golpista, como aconteceu agora, né? Tem sempre aquelas materinhas, né? Que o cara encaixa você ali, coloca um adjetivo para dar supostamente ali um fundamento para esse direito obscuro, né, que está sendo exercido com base em nada, como a gente viu lá a materinha também do grupo de WhatsApp, né? O cara, não, eu prefiro o golpe que o Lula. Aí foi lá, né, o ministro do Supremo e transformou aquilo, aquela conversa de WhatsApp, num crime. Então, tem esses pretextos. E a imprensa, de novo, né, tá se prestando a isso. Então, no meu caso, também teve isso aí. Né? Antes da decisão de embargo judicial, as minhas redes sociais, teve esse tipo de matéria. Né? Matéria ali sobre, não sei o que, do pessoal que está fazendo uma vaquinha, os atos antidemocráticos nos quartéis, não sei o que, tarará, e falava com o pessoal que supostamente estava fazendo a vaquinha, não sei o que, e me enfiava na matéria, sem nem falar comigo, no final, sozinho, só eu, né, entre jornalistas, não sei o quê, muda de assunto e fala. Né, e pessoas que têm um certo alcance, não sei o quê, tarará, estão aqui incentivando o golpismo. Aí bota o meu nome como bolsonarista, exatamente isso. Eu digo o seguinte, Paulo, isso é tão reles, né? Isso é um troço tão rasteiro, tão medíocre, que, assim, não, nem me interessa. É claro, eu respondi publicamente já sobre isso, mas, evidentemente, daí eu não vou esperar nada, né? Não vou esperar uma retificação. Quanto à minha obra, que você citou, é isso mesmo. Eu, eventualmente, tenho tido que ser cabotino, digamos assim, porque, volto a dizer, faltam aqueles que não estão compactuando com isso tudo. Esse é o momento de você chegar e dizer assim, olha, essa pessoa aqui, ela tem as obras tais, tais e tais, nas áreas tais, tais e tais, né, com um reconhecimento tal. Não. As pessoas não falam, eu vou lá e falo. Uma boa. Assim, estou até me acostumando com isso. Não, você me chamou de bolsonarista, eu vou te dizer mais ou menos o que eu tenho feito. Né? É uma obra, né, que, enfim, eu sou um escritor com muitos títulos publicados, com vários best-sellers, né, adaptações para o cinema, bem-sucedidas, premiadas, né, assuntos diversos, e como um cronista político, já fiz observações sobre vários governos, e sem nenhum alinhamento, né, de grupo político, ideológico, como você generosamente aí falou na sua pergunta. Então, é isso, já que os pares não estão aí tão zelosos com isso, com dizer assim, não, esse cara não pode ser reduzido a bolsonarista, olha o que ele já fez, não sei o que, eu mesmo falo. E numa boa, não tem problema, porque chega uma hora que a disfarçatez à sua volta já chegou a determinado ponto, você ficasse muito, com muitos escrúpulos, né? E aí, de fato, começam a vender um peixe que não é você.
Então, é isso. Eu vou falando, eu acredito, para concluir, eu acredito que não é a mensagem, eu acredito que o resultado do meu trabalho, ele chega a quem tem que chegar, que é o público, e mesmo esses que querem detonar, a esses também chega, tanto que eu não estou me jactando disso, mas o meu trabalho, o meu espaço, né, o alcance do que eu faço, sempre cresceu, sempre foi crescente, em 35 anos de carreira. Então, deve ter algum valor aí. E eu acredito muito nisso, não que seja um valor sublime, extraordinário, não, mas tem um valor aí, eu sei que tem, eu confio nisso. A minha vida nas ruas de qualquer lugar do Brasil, com qualquer classe social, qualquer idade, é muito bacana, muito gratificante. Eu só recebo manifestações positivas, dedicadas, não é só respeitosas, não, amorosas mesmo. E isso não tem quem pague. E é claro que isso é um indicador de que essa história de você mistificar, falar esse bolsonarista aqui, não sei o quê, isso aí não triunfa, né? Porque eu sinto na rua. E eu, felizmente, posso andar na rua, né, nesse quesito aí de hostilidades e reações, isso aqui. Eu acredito que tem muita gente que possa não gostar do que eu faço, né, normal, e até da minha pessoa, mas, felizmente, isso não me chega, e eu circulo bastante. Só chega coisa boa, abraço, aperto de mão, brilho nos olhos, e eu sou muito grato a todas essas pessoas que manifestam isso, e não são poucas. Então, eu sei muito bem onde é que eu estou, sei muito bem onde é que eu estou pisando, e sei que também, como eu disse no primeiro comentário, isso tudo pode não ser suficiente para garantir a minha livre expressão, porque deixamos o país chegar a um ponto que não poderíamos ter deixado. Constantino, bem, você sabe, né? Você deve ser leitor aí do Eclesiastes, não há nada de novo sob o sol. Você estava mencionando aí como as ditaduras nascem, eu estava pensando que a gente sabe muito bem também como elas morrem, né? E também fazendo uma ligação com o que o Fiuza disse na primeira resposta sobre a necessidade de reação de empresários. Eu fiquei aqui me perguntando, e eu vou estender a pergunta a você, obviamente, você acredita que vai haver uma reação aí do empresariado, dos artistas, de repente, quando eles sentirem aí, desculpe o palavreado, mas sentirem a água bater na bunda, ou até mesmo por ambição estética, né? Porque a gente sabe que essa resistência ao poder, ela atiça uma ambição estética aí nos artistas. Você vê aí, sei lá, no médio, longo prazo, algum tipo de possibilidade de ver essa resistência a isso que, eu não sei se você concorda, mas eu já estou considerando uma ditadura. Você vê isso, a possibilidade disso surgir aí no médio e longo prazo? Paulo, concordo com a premissa de que já é uma ditadura. A tendência de uma ditadura, à medida que ela vai avançando, é criar cada vez mais desafetos, né, mais alvos. Então foi exatamente a minha análise. Já tucanos covardes ou oportunistas que passaram pano para tudo isso, cada vez mais esses tucanos vão estar do lado de cá, digamos assim. A gente já começa a ver isso até na área econômica. Inclusive, existe uma estratégia aqui, né? Como eu falei da inveja deles, eles ganham relevância novamente se eles voltarem a ser a oposição permitida. Então, você já vê a turma do MBL assustada com o Haddad, preocupada com o governo, né? Os caras demonizavam Paulo Guedes, a agenda reformista virtuosa do governo Bolsonaro. Demonizavam, pediram impeachment junto com o PT e o PSOL. Então, essa turma quer o seu lugar ao sol novamente, porque eles são os ex-relevantes, como certa vez chamou o Caio Coppola. Então, eles querem voltar a ser relevantes. Então, já começa uma certa debandada tucana. A turminha do Armínio Fraga e companhia, João Moedo, os tucaninhos de mercado, né, pseudo-liberais, que fizeram o L. Né, eles já estão preocupados, então eles querem se colocar uma vez mais como oposição.
E aí vai depender muito de até onde essa ditadura vai. Porque se a coisa volta a ser esse convescote tucanopetista, mas sem virar de vez uma Venezuela, ou seja, se realmente essa combinação de forças servir apenas para expurgar a direita da política e eles que se entendem ali, né, voltarem a conversar entre si, aí, de novo, eles vão fingir que há uma democracia legítima no Brasil. Só que eu acho pouco provável esse cenário. Por quê? Porque um começa a bater cabeça com o outro. O Alexandre de Moraes não é um petista. Historicamente falando, ele é tucano, inclusive. O Geraldo Alckmin está ali no governo, mas gera desconforto em muitos grupos. Então, eu acho que vai ser inevitável esse cabo de guerra entre eles, para ver quem vai deter esse aparato todo repressivo que foi criado no Brasil. É uma tirania, né, já em vias de se instalar completamente. E ali tem disputa interna de poder no clubinho. Então, a tendência é cada vez mais gente ir se dando conta de que está de fora de quem detém esse poder tirânico e começar a chiar um pouco, né? Agora, a tendência também é a economia piorar, então cada vez mais grupo ali que achou que podia, né, haver um PT mais moderado e responsável, não sei de onde tiraram isso, mas essa turma também começa a subir a voz. Então, a questão toda, a destruição vai ser tão grande que vai levar a uma oposição crescente. A questão é, isso é suficiente? Bom, pergunte aos venezuelanos, pergunte aos cubanos e pergunte mesmo aos argentinos. Agora, o governo lulista na Argentina já está falando abertamente em punir a Suprema Corte, em promover impeachment e tudo mais. Então, agora não é golpe, né? Lá. Então, assim, o meu medo, Paulo, o meu receio é que quando essa massa ganhar consciência do que fez, quando houver massa crítica, para realmente não dá mais para ficar com uma narrativa de que não, o Constantino, tudo bem, porque ele é um radical. Não, o Fiuza, mas o Fiuza se cedeu. Quando não der mais para fazer isso, meu medo é que seja tarde demais. Porque aí o aparato repressor já é tão grande que acabou. Então, assim, não, eu fico meio chocado, às vezes, com algumas análises. Não, a economia vai piorar. Se a economia e a política andassem par e passo, não haveria mais ditadura no mundo. Porque as ditaduras não são eficientes do ponto de vista econômico. À exceção de China, que conseguiu ali umas décadas boas, né? Permitindo mais liberdade econômica e tudo. Mas olha a crise socioeconômica de Cuba, que só trouxa acredita no mito da saúde e tudo, né? É uma desgraça e não pode mais se manifestar. Olha a Venezuela, olha a Argentina já com 100% de inflação e já tentando inviabilizar a alternância de poder. Então, é muita ingenuidade dessa turma. Eu até acho que no Brasil existe uma razão de ser dessa crença, porque nós somos um país com muitos grupos de interesse organizados, fortes. Os banqueiros, a indústria, né? Tem aí uns grandes grupos de interesse. E aí pode ser que esse sistema, que tem muito mais a cara do Alckmin, do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, do que do Dirceu e da Gleisi Hoffmann e do Boulos, pode ser que esse sistema consiga expurgar o PT. E aí sim fazer ali um regime controlado tucano, né? Fisiológico, com MDB e companhia. Quando a Dilma incomodou muito e estava destruindo demais a economia, aprovaram o impeachment dela. Então, eu não descarto a hipótese desse sistema corrompido, podre, carcomido no Brasil, sobreviver aos anseios totalitários petistas. Eu não descarto essa hipótese. Vai ser uma briga interessante de acompanhar, né? E a gente vai ter que escolher entre a ditadura pior ou melhorzinha, com um flavor de neoliberalismo ali na economia, né? Obviamente, as pessoas sensatas vão escolher dos males ali o menor, né?
tiro na nuca ou soco no estômago. Vamos de soco no estômago, né? E vamos comemorar ainda. Mas é a possibilidade que temos. Eu acho muita ingenuidade. Quem apostou as fichas nisso fez o L e achou que ia ser tranquilo. O Alckmin está ali e o Xande não é petista. Eu acho que não é assim que a banda toca. Quando a banda começa a tocar a música da tirania, ela não para involuntariamente, não é a dança da cadeira, não, que para todo mundo buscar a sua cadeirinha e só eu ficar de fora. Não é assim que funciona, não. A música continua tocando numa toada crescente e começa a faltar cadeira para muita gente que achou que ia ter seu lugar garantido ao som. Então, assim, vai ser muito interessante acompanhar os próximos anos no Brasil. Muito interessante. Do ponto de vista filosófico, né? Só que vai ser muito triste como brasileiro. Muito triste. Um tanto quanto assustador também. Bom, você acaba de ouvir o podcast O Papo É, com Guilherme Fiuza e Rodrigo Constantino, aqui eles têm voz ainda. Este podcast é uma produção da Gazeta do Povo e está disponível gratuitamente em todas as plataformas de streaming. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de apoiar o jornalismo que não ofende a sua inteligência, que te respeita e que dialoga com você. Não deixe de apoiar a Gazeta do Povo, nós já somos mais de 100 mil assinantes, mas ainda falta você. Assine. Até semana que vem, pessoal. Valeu, turma. Obrigado, abraço a todos. É.